A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Chegamos na penúltima lição desse terceiro trimestre de 2023, que vai falar sobre o livro do profeta Zacarias. Zacarias era de uma linhagem sacerdotal, provavelmente nascido no cativeiro babilônico, e estava entre o remanescente de Judá que retornou do cativeiro sob a liderança de Zorobabel. Os irmãos se lembram que na lição anterior o povo de Israel estava desanimado com a destruição do templo de Jerusalém após o cativeiro, dando prioridades às suas casas, né, e deixando a casa de Deus de lado. Então o Senhor usou o profeta Ageu para adverti-los. O povo temeu e mudou a ordem de prioridades, voltando a reconstruir o templo. Mas os seus descendentes também estavam com esse mesmo sintoma de desânimo. Foi então que Deus levantou o profeta Zacarias, contemporâneo do profeta Ageu, né? O capítulo 5, versículo 1 do livro de Esdras diz isso, para voltar a reanimar o povo e adverti-los a não cair no mesmo erro dos seus ancestrais. Mas para isso seria necessário que eles olhassem para as promessas futuras, né? Que olhassem para frente. Então, seja lá o que for que tentar nos desanimar na nossa caminhada, nós devemos também sempre nos lembrar do que o apóstolo Paulo disse, né? Que se esperarmos em Cristo só nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens, né? O escritor aos Hebreus reforça, dizendo que não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos uma futura, né? A nova Jerusalém, a santa cidade, a Canaã celestial e eterna. E tudo isso, irmãos, é motivo de sobra para levantarmos a nossa cabeça, né? E prosseguirmos firmes, sabendo que o nosso descanso não é aqui. Quando Elias estava desanimado e pedindo a morte devido às perseguições de Jezabel, o anjo do Senhor apareceu com pão e água para ele e disse: Come e bebe, Elias, porque muito longo é o seu caminho, né? Conosco não é diferente, irmãos. O Senhor nos dá o pão e a água da vida, que é a sua palavra, né? Para nos fortalecer na nossa caminhada e assim permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não será em vão o nosso trabalho no Senhor. Perseguições, dificuldades, sofrimentos, nada disso é motivo para pedir a morte e desistir dos propósitos de Deus conosco, né? Irmãos, parece soar como contradição o fato de Zacarias ser contemporâneo do profeta Ageu e profetizar para gerações futuras, mas não tem contradição alguma nisso, tá bom? Acontece que quando Deus usou esses dois profetas juntos, o Ageu já era velho, enquanto que o Zacarias era novo ainda. Por isso, o Zacarias alcançou as próximas gerações do povo de Israel. Claro que agora, provavelmente, nos últimos 6 capítulos do seu livro, ele já estava bem idoso também, né? O seu ministério foi longo, ao contrário do ministério de Ageu, que foi relâmpago, né? Durando aproximadamente 4 meses. Fato é que Ageu e Zacarias chegaram a trabalhar lado a lado com o propósito de incentivar o povo na reconstrução do Templo de Jerusalém. O povo estava desanimado porque os gregos haviam derrotado os persas, e os irmãos se lembram que os reis Ciro e Dario, que deram suporte para o povo de Israel na reconstrução do templo, eles eram persas, né? Mas os gregos tomaram o poder. Sabe quando um país tem um presidente que apoia o povo de Deus e de repente assume outro que apoia o inimigo? Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu. E Deus permite que essas coisas aconteçam para que o seu povo não dependa de homens, mas do Deus que usa os homens. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a esse desânimo, a esse esfriamento espiritual. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso também, que começou a todo vapor, mas deixaram o primeiro amor, né? Lembram também do Pedro? O Pedro saiu de uma ceia soltando fogo pela boca, dizendo que se fosse necessário ele morreria, né? Mas não negaria Jesus. E não demorou muito, ele negou o Mestre 3 vezes. Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte: aquele que cuida estar de pé, tome cuidado para não cair, né? Mas para isso é necessário olhar para frente, né? Lembrar do que nos aguarda no futuro, lembrarmos da promessa da volta de Jesus. Por isso que o livro de Zacarias ele vai falar muito sobre o Messias,
No capítulo 9, versículo 9, ele profetiza sobre Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, né? No capítulo 11, versículo 12, ele profetiza sobre o preço da traição de Jesus, que foi 30 moedas de prata, né? Pagas ao Judas Iscariotes. No capítulo 12, versículo 10, ele fala sobre as mãos transpassadas de Jesus. Enfim, o livro de Zacarias é o segundo do Antigo Testamento que mais fala sobre Jesus, ficando atrás apenas do profeta Isaías, justamente porque esse era o propósito de Zacarias, né? Fortalecer o povo de Deus com a esperança da volta do Senhor. As palavras de Zacarias foram de estímulo e motivação para um povo que se encontrava apático, desanimado, sem esperança de dias melhores, que viriam somente quando o Senhor finalmente reinasse sobre a terra. Irmãos, o povo estava reconstruindo Jerusalém sem motivação alguma, né? Eles até jejuavam, mas não agradava a Deus, porque era apenas tradição, uma religiosidade, sem qualquer sinal de arrependimento, né? E o jejum deve ser motivado por um quebrantamento, com propósitos, e não de qualquer jeito, né? Senão será apenas uma greve de fome, né? Por isso que o comentarista da revista, e é bom sempre lembrarmos que é o pastor Antônio Paulo Antunes, por isso que ele diz que o povo desentulhou os escombros da destruição do templo para reconstruir outro, mas não desentulhou o pecado do coração. Continuaram menosprezando os profetas que falavam em nome do Senhor, e que foi justamente a causa dos 70 anos no cativeiro. Irmãos, Deus requer sim de nós uma dedicação com a sua casa, né, com o templo, o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo, conforme vimos na lição anterior, e ele vai continuar batendo nessa tecla na próxima lição através do último profeta, né, o Malaquias, naquela questão dos dízimos na casa do Senhor, mas os alicerces da fé, a vida espiritual do povo precisava ser reconstruído primeiro, né? Aí sim, edificados espiritualmente, agora o povo deveria contribuir na obra de Deus e não com tristeza ou por obrigação, mas de coração, alegres, né? Porque Deus ama aquele que contribui com alegria. O profeta Zacarias também destaca 8 visões que ele teve da parte de Deus. Elas vão desde o capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 8. Claro que não dá para comentar todas elas devido ao tempo, então nós vamos pegar apenas alguns pontos importantes de algumas dessas visões, tá bom? Notem que na terceira visão havia um homem com um cordel de medir nas mãos e ele media a largura, o comprimento de Jerusalém, e o significado disso, segundo o texto, é que Jerusalém seria habitada sem muros devido à multidão de pessoas e animais, mas o Senhor seria como um muro de fogo ao redor dela, e a sua glória, a glória de Deus, né, estaria no meio da cidade, né? Semelhante ao que o salmista disse lá no Salmo 125, versículo 2: como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Irmãos, vejam o cuidado de Deus com um povo que havia se desvencilhado totalmente do seu Deus, né? E com isso eu aprendo que não importa qual seja o teu ou o meu pecado, a profundidade do abismo que nós caímos, Jesus nos ama como a menina dos seus olhos, né? Ele disse isso nessa visão: quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Interessante que o apóstolo Paulo disse a mesma coisa, só que em outras palavras, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus também o destruirá. Só que Deus requer também de nós tão somente um arrependimento, né? Que voltemos para Ele e guardemos a sua palavra com o mesmo cuidado, como a menina dos nossos olhos. Irmãos, as promessas de Deus, na maioria das vezes, são condicionais, né? No capítulo 1, versículo 3, que está aí no texto de referência da lição, Deus disse, né? Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Em Malaquias, Deus também vai dizer a mesma coisa, essas mesmas palavras, né? Também no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz:
O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele também vos deixará. E Tiago conclui: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Agora, por que eu fiz questão de citar todas essas referências? Porque tem pessoas que levam a vida toda torta, totalmente fora da vontade de Deus e acham que Deus vai abençoar, né? Ah, o anjo do Senhor está ao meu lado me guardando, é o meu anjo da guarda. É, mas o que a Bíblia diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus, dos que guardam a palavra de Deus no coração, né? Aí sim ele os livra. Por que haviam dois querubins em posição de reverência sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança lá em Êxodo? Porque dentro da arca havia a tábua dos mandamentos, né? A palavra de Deus. O coração do crente, ele é como se fosse a arca da nova aliança, né? O anjo do Senhor está ao nosso redor quando nós guardamos a palavra também no nosso coração. Enfim, todos esses textos que citamos confirmam a necessidade de um relacionamento bilateral, né, com Deus. Outro ponto que me chamou a atenção também nesse livro de Zacarias está na quarta visão dele. Ele viu o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e o diabo ao lado dele o acusando, provavelmente devido às vestes sujas de Josué, que o texto diz isso, né, que ele estava com suas vestes sujas e que representavam suas iniquidades. Mas Deus disse para o diabo que o Josué era um tição, uma brasa, e o Senhor estaria tirando as iniquidades de Josué e lhe dando vestes novas, da mesma forma que ele purificou os lábios impuros de Isaías como uma brasa tirada do fogo, né? Depois Deus disse ainda para o Josué nessa visão: se você andar nos meus caminhos e observar as minhas ordenanças, você também julgará a minha casa. Irmãos, claramente isso aponta para os nossos dias, né? Precisamos estar com as nossas vestes limpas diante de Deus, tirar as vestes velhas e colocar as novas, né? Seja no sentido literal, vestes decentes, com pudor, sejam as vestes espirituais da santidade, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos nos despojar do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, da velha natureza, e nos revestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Lembram do Jacó, quando ele voltava de Padã rumo a Betel, a casa de Deus? Ele ordenou que toda a sua família tirasse as vestes que traziam de Padã. Irmãos, se nós somos templo do Espírito Santo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, essas vestes devem nos acompanhar em todo lugar onde nós passarmos, né? Não só dentro de um templo de pedra. Notem também que Josué, nessa visão de Zacarias, ele estava numa espécie de tribunal, né? Ele era o réu, o acusado, o diabo o acusador, e o Senhor defendeu Josué. E isso está acontecendo conosco também, irmãos. Só não vemos porque é espiritual, né? Mas nós estamos sendo acusados num tribunal onde o diabo é o promotor que nos acusa dia e noite. Lá em Apocalipse diz isso, né? Ele nos acusa diante do justo juiz, o nosso Deus. E Jesus está nos defendendo como um advogado. E se permanecermos firmes com esse advogado fiel, ele também nos dará vestes brancas de santidade, assim como fez com o Josué e com a igreja de Sardes, né? E ele nos garante nos promover também de réu para juiz, a fim de julgarmos o mundo e os anjos decaídos, né? O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Já na visão de número 5, o Zacarias viu um castiçal de ouro e um vaso de azeite, né? O castiçal, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, representa a luz da igreja, do povo de Deus, resplandecendo. E o azeite, que veio das oliveiras, fala da unção do Espírito Santo, que vem através de Jesus, né? Porque Jesus é a oliveira, que está lá em Romanos, capítulo 11. E se o azeite é que faz acender a luz de um castiçal, quando Deus diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, ele está dizendo que a luz, as boas obras que o povo de Deus vai emanar, não será através de seus próprios esforços, né? Mas uma ação do Espírito Santo no coração do crente.
já que a regeneração é uma obra dele, né? Do Espírito Santo, ela parte de Deus. Quando Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força, não tem contradição alguma com o que Deus disse aqui. Jesus está dizendo que deve haver sim um esforço humano para a salvação, né? Uma renúncia ao pecado, uma vida de santificação, mas isso só é possível através da presença e da ação do Espírito Santo na vida do crente, que o ajuda nas suas fraquezas. Por último, no capítulo 14, versículo 4, Zacarias profetiza que na sua volta Jesus colocará os pés no Monte das Oliveiras, né? Claro que ele está falando da segunda etapa da sua volta, né? Porque nós cremos que Jesus voltará num piscar de olhos, conforme Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, e depois ele retornará com os santos e com os anjos, né? E aí sim ele colocará os pés no Monte das Oliveiras. E, irmãos, esse texto também dá o que falar, né? Porque muitos entendem que será literalmente quando Jesus voltar, outros já acham que será de forma simbólica. Mas independente de qual seja a interpretação correta, o importante é que o texto diz que o monte será fendido no meio, né? Abrindo um vale, uma porta de escape para o povo de Deus. Eu acredito que durante a batalha do Armagedon, claro que Deus não precisaria de nada disso, tanto que ele vai aniquilar o anticristo com um sopro apenas, só que Deus tem os seus meios de trabalhar, né? Irmãos, deixa eu só fazer uma observação com relação ao desfecho final de Zacarias, a morte dele, né? Jesus, ele disse em Mateus capítulo 23, versículo 35, que o Zacarias foi morto entre o santuário e o altar e por influência dos próprios judeus. Só que tem outro Zacarias, no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 21, que foi morto da mesma forma que o profeta Zacarias, né? Só que são pessoas distintas, porque os pais são diferentes, né? Jesus se refere ao profeta Zacarias, o filho de Baraque. As datas em que esses dois Zacarias viveram também apontam o profeta Zacarias como esse mártir citado por Jesus. É só uma observação que eu achei importante e não poderia deixar passar ali em branco, porque muita gente acha que tem contradição em tudo isso, que Jesus se enganou, e é um absurdo isso, né? Dizer que o Senhor Jesus se enganou. Amém, meus irmãos? Vamos ficar por aqui. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para a conclusão dessa revista, desse trimestre, falando sobre o último profeta menor do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. Eu tenho certeza que aquele que começou essa boa obra vai aperfeiçoar até o fim e nós vamos concluir com chave de ouro esses estudos. Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos na EBD de suas igrejas e até a próxima.